Olá, moto youtuber espectadores! Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Correia e para quem me conhece, meu nome também é Luiz Correia. E no dia 17 de outubro de 2020, eu e minha namorada sofremos um pequeno acidente, ou melhor, sofreram um acidente conosco. E eu considero que, apesar de eu já cair outras vezes, né, fazendo trilha e tal, mas eu considero que esse aí foi o primeiro acidente. E eu decidi fazer esse vídeo, ou melhor, esses vídeos para compartilhar essa experiência não muito agradável, né? Então, o que fazer, como foi o acidente, enfim, e todo o périplo das porcaria da seguradora e da concessionária e da montadora. Então, nesse vídeo aqui, eu vou tratar exclusivamente do acidente, como foi, como poderia ser evitado, se é que poderia. E no próximo vídeo todo o périplo de questão de custos, de seguro, enfim, toda essa porcaria do enorme prazo que eu fiquei esperando a motoca. Então, diretamente da Ilha de Edições do Instituto Luiz Correia, primeira coisa, antes até de mostrar o acidente e tal, primeira coisa é interessante saber qual o procedimento num acidente. O primeiro passo é sinalizar. Então, e é interessante, essas dicas que eu vou dar, tá tudo no manual do fabricante. No manual do fabricante não só tem informações da questão de especificações técnicas, quanto de manutenção, quanto de alguns possíveis defeitos, também pilotagem defensiva e também questão de primeiros socorros, enfim, noções disso aí. Então, sempre recomendo leitura do manual. Tá? Então, a sequência no acidente, primeira coisa é sinalizar. Não raro, após um acidente, ocorrem outros acidentes. Então, esse é o primeiro passo. E aí, já de antemão, eu falo que eu não fiz bem isso, né? Que depois do tombo vocês vão ver na imagem. Segundo a Raid, falou que eu já caí de pé, mas eu saí rolando, já saí de pé e já fui preocupado com a Raid. Errado isso. Outra coisa no acidente, não adianta querer discutir quem foi o culpado na hora, sabe, ofender, né, e esse tipo de coisa, porque não vai resolver o problema, sabe? Aliás, pode até agravar alguns problemas. Você pode se envolver numa briga, que não é raro também, sabe? Se machucar ou machucar o outro, tomar um processo, enfim. Existem sempre exceções, mas uma pessoa que causa um acidente, ele não fez de proposital. Mas existem uns doidos que às vezes fazem. Então, no meu caso, o cara agiu errado, ele causou acidente, mas óbvio que ele não fez de propósito, até porque estragou o nosso dia, estragou o dia dele também, amassou a bodega do carro dele. Então, até saí nervoso e tal, mas assim, rapidão eu já soltei um palavrão, não sei o que, mas rapidão eu já me preocupei e foquei no que era importante, que é resolver a situação. E aí, atire o primeiro dislike se você nunca errou no trânsito. Então, todo mundo que está dirigindo pode, e já aconteceu, é raro a gente cometer uma falha. Isso pode causar um acidente. Então, sabe, não adianta criticar o outro, porque me fechou, porque estava distraído e tal. A gente passa por isso também. Óbvio, a gente tem que se preocupar com a gente, de não cometer isso, mas somos humanos, e precaver também a direção defensiva. Então atire o primeiro dislike quem nunca cometeu erro. E mais um ponto, evitar mexer na vítima. Tá? A Raid fez um negócio certo, ela caiu, ficou caída no asfalto, ela não quis se mexer, e eu fiquei morrendo de preocupação. Mas depois ela me contou que primeiro ela queria se sentir, ver se não tinha quebrado nada, sabe, ver se estava sentindo o pé e tal, e depois que ela começou a se mexer devagar, tudo isso propositalmente, ela agiu correto. Eu já saí rolando, já caí de pé, fiquei preocupado, então hashtag aprendi. Espero que eu não precise utilizar esse aprendizado, mas eu aprendi que óbvio, você tem que se preocupar, ver se você não caiu no meio do asfalto, tentar rolar fora dele para não correr o risco de outro acidente. E agora vamos às cenas.
porra do pisca-alerta, filho da puta. Machucou? E aí eu até acho que vai ter uns comentários infundados aí, a questão de, mas você não deveria fazer isso e não sei o que lá. Bom, primeiro passo, andar no corredor, sim, é permitido em algumas circunstâncias, com o trânsito ou parado ou quase parado, tá? Então, assim, eu não estava errado. Isso não significa que andar no corredor é uma coisa das mais seguras. Não, não é. Não raro ter acidente com questão de corredor. Não só de, como aconteceu, de mudança de trajetória, da pessoa mudar de trajetória, quanto também de abrir porta ou pedestre. Então, muita atenção em corredor. E eu, modéstia às favas, eu dobrava a minha atenção, mas isso não eximiu de acontecer esse acidente. E agora falando, sim, vamos relatar aqui o ocorrido. Vou colocar em câmera lenta aí o que aconteceu. O motorista do carro, ele viu uma brecha, e aí eu aprendi com isso. Onde tem brecha, pode acontecer esse tipo de coisa. E se o trânsito está parado, pode acontecer de alguém abrir a porta, seja caminhão ou carro, ou até pedestre transitar no meio. Então, muita atenção. O que esse motorista fez? Ele viu a brecha, provavelmente ele não olhou no retrovisor e entrou bruscamente. Então não deu tempo de eu frear. A única coisa que deu tempo é de eu soltar um grito. E é interessante que eu lembro o que eu pensei na hora. Eu nem consegui demorar para achar a buzina. Eu pensei que com um grito ele iria me ouvir. Até não sei se ele me ouviu, se ele pode ser até que ele tenha me ouvido e não continuado a manobra, né? Mas ele já tinha entrado na frente. Aliás, ele não entrou na frente, ele entrou em cima da moto. E o carro dele se chocou no bauleto e aí me desequilibrou e fomos lançados ao asfalto. E agora sim, moto youtuber espectadores, vamos comigo. O que eu poderia ter feito para evitar o acidente? Eu enumerei algumas coisas que poderia ter evitado o acidente. O primeiro ponto é não andar no corredor. Isso evitaria esse acidente. Mas atenção, quem não anda no corredor pode sofrer um outro tipo de acidente, que é a colisão traseira. Então isso aí também não é raro. Às vezes o carro da frente anda, nem deu tempo de se andar, o de trás está distraído e já coisa. Ou se você está no final da fila, isso é perigoso. Vem um caminhão, não consegue frear e pimba. Então muita atenção, principalmente com essa última possibilidade. Se você é o último da fila, cara, não é recomendável você ficar atrás. Você entra no corredor, mesmo que você não vá percorrer o corredor, ou, enfim, esse acidente aí é bem danoso. Outra possibilidade é eu ter reduzido a minha velocidade. Tá? Nesse acidente, eu não sei precisar em qual velocidade que eu estava, mas eu estimo que é em torno de 30 km por hora. Ou seja, eu estava devagar. Igual eu falei, o automóvel não entrou na minha frente. Se ele tivesse entrado na minha frente, provavelmente eu conseguiria frear. Mas ele entrou em cima da moto. Então, se eu tivesse mais devagar, ele também teria entrado em cima. Pode ser que eu teria me desequilibrado menos, poderia não ter caído. Então, assim, possibilidades. Então, eu acho que seria um negócio interessante, uma velocidade menor do que eu estava ainda. E aí um moto youtuber espectador, que já tinha comentado comigo, ele falou que eu poderia ter ligado o pisca-alerta. Não creio. Aliás, se você ligar o pisca-alerta, você está sujeito a tomar multa, porque o pisca-alerta é para sinalizar que você está parado. Então, por exemplo, numa neblina e tal, algumas pessoas andam com pisca-alerta. É errado isso. Tá? Porque vai falso entender que você está parado, e você não está, você está andando. Então pisca-alerta só quando você está parado. E outra, eu estava com o farol auxiliar, farol de milha ou neblina, sei lá, e farol alto nesse acidente. E qual que é o grau de luminosidade de um farol alto e de um pisca-alerta? Então, sabe, se ele não enxergou o farol alto, ele não ia enxergar uma luzinha de bem menos intensidade piscando. Então, não creio que isso aí teria evitado o acidente e eu poderia tomar multa. Muito difícil, mas estaria fazendo a coisa errada. Buzinar. Eu analisei isso, eu odeio utilizar a buzina, eu evito o máximo que
Eu não gosto de barulho, eu não gosto de incomodar os outros. Quem me conhece sabe, eu não gosto de incomodar outras pessoas. Mas eu analisei e já adianto que eu até mudei minha maneira de pilotar. Eu tô mais buzinento depois desse acidente. Não só em questão de corredor, mas alguma questão assim, o cara prega a mão na buzina. O que eu fazia antes? Às vezes eu estava na estrada, em situações de perigo, eu sempre liguei o farol alto, como aconteceu com esse acidente. Quando eu entrei no corredor, plaf, bati o farol alto. Resolveu? Não. Poderia ter evitado? Poderia, mas nesse caso não. Então, quando tem um carro parado na frente, no acostamento, e você vê que o motorista está dentro do carro, tal, eu sempre ligo o farol alto. Então, aumenta a minha visibilidade, mas não pode acontecer do infeliz não olhar. Então, buzinar, eu acho que daqui para frente eu estou buzinando mais. E até vale a experiência dos motos entregadores, chamados motoboys. Em corredor em São Paulo, em cidade grande, eles vão o tempo todo buzinando. Cara, isso aí eu acho um saco, irrita os outros. Mas se eles fazem isso, é porque a experiência mostra que resolve. Então, lamento daqui para frente, mas eu vou ser o chato buzinador. Não a todo momento, mas enfim, vocês entenderam, né? Não vou continuar a falar disso. Então, essas ações que poderiam evitar o acidente. Não sei mais de nenhuma. Se você descobrir mais alguma, escreva nos comentários aí, mas basicamente eu acho que é isso que eu poderia ter evitado o acidente. E agora vamos falar dos danos. Dos danos da moto eu vou falar depois, mas já adianto que foram só danos superficiais e de alto valor. E danos nos passageiros, no piloto e passageiro. Felizmente, a gente, que não é felizmente, porque eu sei que eu estou sujeito a acidente, então eu sempre ando 100% equipado, com bons equipamentos, e o acidente foi em baixa velocidade. Mesmo assim, eu bati a costela e ficou umas 2 ou 3 semanas dolorido. Eu acho que foi o cotovelo que bateu na hora da queda, não sei precisar. E também machuquei o cotovelo. Deu um talho, saiu um pedaço de pele aqui. E é interessante, eu estava de jaqueta, foi a fricção da jaqueta na pele que arrancou um pedaço. Eu acho que até hoje tem uma cicatriz. Depois de mais de 100 dias do acidente, aqui ó. É que eu sou cabeludo. Aqui. Quando eu saio do banho, ele fica bem mais escuro. Então até hoje ficou essa cicatriz, não foi nada grave. E eu acho que se eu tivesse só com uma roupinha leve, e no dia estava quente, mas mesmo assim eu ando 100% equipado, e sempre eu brigo a passageira, e a Raide também é 100% nisso, ela sempre entendeu antes do acidente, daqui para frente aprendeu também da pior maneira. Eu acho que se eu tivesse com uma roupa fina, uma jaqueta não apropriada, eu poderia ter dado um dano em osso, tá? Porque a jaqueta ela tem uma proteção interna aqui, que ela é dura. O que acontece? Ela distribui o impacto. Quando você bate, ela distribui o impacto, amortece um pouco e distribui o impacto. Se tivesse sem ela, pode ser que ia machucar bastante o osso, ou quebrar, ou trincar, não sei, não dá para prever. E se tivesse com uma jaqueta normal, eu teria dado uma ralada na pele, no asfalto. Você vê, colocar na foto aí, logo após o acidente, isso aí foi fricção com a jaqueta. Agora, imagine você, moto youtuber espectador, se fosse uma fricção no asfalto. Teria dado um estrago bem legal. E também houve dano na calça, no joelho. Aliás, essa calça era a primeira utilização dela, eu tinha recém comprado. E deu um talho. E mesma coisa, no joelho tem a proteção dura da calça. Eu não lembro de ter batido, não ficou dolorido a calça, mas eu acho que se não tivesse essa proteção, teria machucado alguma coisa. E bati o capacete, não percebi, tá? Eu só fui perceber depois que eu vi o capacete, eu não tenho fotos, infelizmente, e entreguei para a seguradora. Ele tirou uma lasca da tinta, significa que ele não deu uma ralada, ele sofreu um impacto, mas não senti nada, obrigado LS2. E questão de danos, houve danos na jaqueta, que a minha jaqueta tem
ela ficou, só deu uma raladinha superficial aqui e no ombro também, sabe? Não estragou a jaqueta. Só que eu ralei ela, a parte aqui da manga, foi no asfalto, então ralou o zíper, que é de plástico, então ele meio que derreteu um pouco. Imagina se fosse derreter minha pele, né? E aí não fechava direito, então eu tive que substituir a jaqueta também. E deu uma lixada na bota. E interessante, eu gosto de bota e luvas Speed, eu gravei um vídeo, vou colocar o card aqui ou no final. Eu gosto porque ela tem uma maior proteção e assim, você está em cima da moto, não tem nenhum incômodo usar uma luva tipo Speed, uma luva de cano alto com boa proteção, e bota também não, então não é nenhum incômodo, então eu prefiro esse tipo de bota. E interessante, essa bota, ela foi feita para deslizar, ela tem uns protetores que foi feito para deslizar. Tem algumas botas que tem borracha, ela segura no asfalto, então corre o risco de uma torção, dela prender no asfalto e torcer o pé, ou às vezes até fraturar. Então, sabe, equipamento, bota e luva, vá de tipo Speed, minha recomendação. Então é isso, moto youtubers, espectadores. Eu quero compartilhar, depois vai ter a segunda etapa do vídeo, que já ficou muito longo esse aqui, e o outro é uma novela também. Então, de antemão, eu agradeço e andem equipado e com muita atenção. E se dirigir ou pilotar, não bebam. Pegar a bota agora.